Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. Eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais aí, por trás da influência. Seja muito bem-vindo de novo, Jonathan. Muito obrigado pelo convite. Tô muito animada para mais um episódio muito legal. E, gente, como eu falei para vocês, eu sou a Maria Petri, eu sou fundadora e CEO da agência The Cultures, e eu trabalho aí nos bastidores dos influenciadores digitais há 10 anos. O Jonathan é o nosso gestor de projetos lá na The Cultures e também nos bastidores há 5 anos. E aqui a gente compartilha tudo que a gente aprende e tudo que a gente aprendeu já dentro aí dos bastidores dos influenciadores. Isso aí. É isso aí. E o bacana é que tudo que a gente fala aqui, a gente aprende na prática mesmo, no dia a dia, né? Com tudo que tu ouve dos teus alunos, então todas as histórias dos teus alunos e tudo que a gente passa na própria agência também, né? Total. Quando a gente passa pelo outro lado, que é o lado aí das marcas, de fechar, na verdade, as publicidades, né? Então a gente tem aí o conhecimento pelos dois lados da moeda, digamos assim. E até para o pessoal entender, né? Depois que eu comecei a ensinar, tenho alunos, assessores de influenciadores, mudou muito, assim, a minha visão. Aprendo muito com eles, né? Aprendo muito com os influenciadores, com os assessores, com os alunos. Então tem muita troca e eu também compartilho com vocês que eu aprendo com eles. O que tu acha que tu mais aprendeu, assim, tipo... O maior aprendizado? Porque assim, muita coisa bate com coisas que tu já viveu, Uhum. com coisas que eles estão vivendo hoje, obviamente, né? Uhum. Mas o que tu vê de diferença, assim, que tu olhando pelo lado de fora? Eu aprendi muito a lidar com micro-influenciadores, porque eu sempre trabalhei com grandes influenciadores. A gente nunca assessorou, né, micro-influenciadores. Desde o começo da The Cultures foram grandes influenciadores. E querendo ou não, tem algumas diferenças, né? Na forma de vender, no tipo de marca que abordar, na forma de abordar essas marcas. Marcas que trabalham com micro-influenciadores, né? A maioria das marcas que os micro-influenciadores trabalham são marcas pequenas, são marcas que não entendem de influencer marketing, que não sabem fechar publi. Então existe uma abordagem um pouco mais educacional e tudo mais. Então, junto com os alunos, eu fui entendendo a importância de mudar alguns detalhes quando a gente trabalha com influenciadores E tu acha menores. que o relacionamento com o influenciador, que ele é micro, o influenciador que ele é mega, muda também? Ou somente na parte que envolve marcas? Olha, o Eu digo relacionamento... no dia a dia, na maneira de lidar, na criação de conteúdo deles, no fechamento dos jobs. Eu acho enfim. que depende. Eu acho que não diz. Acho que tem muitas diferenças de influenciadores para influenciadores, mas não diz respeito a números. Uhum. Sabe? Então tem mega Vai do influenciadores. perfil da pessoa. Tem mega influenciadores que, tipo, super cumprem prazo, são super comprometidos, são super fáceis de lidar. E tem micro-influenciadores que também são super fáceis. Daí agora tem micro-influenciadores que são difíceis. E tem mega influenciadores que são difíceis. Então, o modo de tratar, né, as técnicas para você ter um bom relacionamento com o influenciador, para ambos é igual. Para ambos é igual. O celular vibrou aqui, se vocês ouviram uma coisa, mas é só uma mensagem. Talvez vá ficar meio alto. Então, é isso. O modo de tratar é muito igual. Assim, é mais sobre as marcas mesmo, sobre como vender o influenciador. Tem alguns detalhes diferentes, eu aprendo muito com eles. Daí sempre que eu vou aprendendo, vou aplicando, vejo várias pessoas falando. A gente tem trabalhado bastante com micro-influenciadores, né? Não assessorando, mas pro lado das marcas. Então, a gente também vai aprender bastante sobre isso ao longo dos anos. E foi isso. Então, bem legal essa outra pergunta, mas eu realmente aprendi bastante. Com certeza tem várias outras coisas, assim. Por exemplo, eles usam muitos projetos comerciais para sair da permuta. Então, muito micro-influenciador que recebe muito pedido de permuta, porque grandes influenciadores não recebem tanto, né? As marcas já entenderam que elas precisam pagar. Agora, os micros, as marcas ainda acham que precisam, que podem dar uma engambelada, né? Então, essa explicação, apresentar um projeto para fugir da permuta também é uma coisa que eles me ensinaram, e agora eu ensino também. Muitos alunos aplicaram e funciona demais. E também conhecer nichos diferentes também, né? Porque, querendo ou não, os nichos que tu assessoravam eram meio que parecidos ali, o pessoal mais de moda, lifestyle. Também tu começou a aprender a lidar com outros tipos de nichos, né? Principalmente micro-influenciadores que tem nichos aí infinitos, né? Infinitos, total. Fechado. Agora vamos pro tema de hoje. Vamos lá. Qual que é o nosso tema do dia? O tema de hoje é: por que o influenciador Vou repetir, desculpa. Por que o influenciador dividiria seu dinheiro com um assessor se ele pode fazer tudo sozinho? Qual o sentido que tem ele dividir o dinheiro, pagar uma comissão para alguém, se ele pode fazer tudo sozinho? Para que serve um assessor? Pra que é? Por que, né, que os influenciadores estão até desesperados pelos assessores, como a gente fala? Qual o sentido que faz ter Qual alguém que é o ali? sentido, né? Acho que a gente pode começar explicando um pouquinho, só rapidamente, para quem ainda não sabe, tá chegando aqui agora, qual que é o papel do assessor, né? E como que ele é remunerado, para você entender por que as pessoas, às vezes, se questionam isso. Tá. Porque justamente, gente, o papel do assessor
é conectar os influenciadores com as marcas. O que é conectar os influenciadores com as marcas? Hoje, a maioria dos influenciadores ganha dinheiro através de publicidade. 90% dos influenciadores têm a sua principal fonte de renda a publicidade. E os assessores são responsáveis por fazer esses influenciadores fecharem publicidade, fazerem os famosos publis que a gente vê nas redes sociais. Então, sempre que a gente vê um influenciador divulgando um produto, uma marca, um serviço, fazendo stories, reels, TikTok, né, muitas vezes tem um assessor por trás para fazer essa conexão. E esses outros 10% ganham dinheiro com o quê? Às vezes eles ganham dinheiro com infoproduto, né, vendendo curso. Ou até mesmo eles têm uma outra profissão e usam só a rede social só para poder monetizar, por exemplo, nutricionistas, dentistas. Isso, enfim. também. Mas a maioria dos influenciadores vive, né, que são criadores de conteúdo como profissão, né, a profissão é criador de conteúdo, ganha dinheiro às vezes com outros produtos, às vezes tem um e-commerce, tem produto próprio, mas é muito, é bem pequena a parcela de influenciadores que conseguem monetizar essa via, né? Então, como eu estava explicando, a maioria deles vive de publicidade. E a gente é responsável por fazer essas publicidades. A gente não é responsável, gente, isso é muito importante ter clareza, por criar o conteúdo do influenciador, por estratégias de crescimento do perfil do influenciador, por agenda pessoal, marcar dentista, cabeleireiro, viagem, coisa. Fechar permuta, fazer assessoria de imprensa, né? Conectar com a mídia tradicional. Então, nada disso é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, na essência dela, e o que é fundamental que o assessor seja especialista, é fechar publicidade. Ele precisa focar e colocar as energias dele nisso, porque é isso que dá dinheiro da liberdade de vida, que dá liberdade de vida da felicidade. Tá, e por que o influenciador não pode fazer isso? Por que será que o influenciador não pode fazer isso? Essa é uma boa pergunta. Por que o influenciador não pode fazer isso, né? O influenciador pode fazer isso. E muitas vezes ele faz isso por uma necessidade e não por uma vontade. Raramente o influenciador tem vontade de negociar as próprias publicidades. Normalmente ele tem necessidade. Não tem ninguém que faça, então eu vou fazer. Então ele pode ser o seu próprio assessor. O influenciador pode, inclusive, eu, Maria, digo que no início, principalmente para quem tá criando conteúdo agora, tá começando, tá aprendendo a se tornar um criador de conteúdo, também aprenda a função do assessor, para que essa pessoa entenda qual que é o papel do assessor, entenda como cobrar um assessor, entenda como fazer uma boa publicidade, entenda as marcas, entenda o relacionamento e consiga contratar um assessor no futuro com mais qualidade, sabe? Então, o influenciador pode fazer isso, só que o ponto é que tem alguns pontos, né? É muito difícil se vender, né? Dar o seu próprio valor, você não dar desconto, você se valorizar, você falar dos seus pontos fortes, falar dos seus cases, falar da qualidade do seu conteúdo, que é o que o assessor tem que fazer. O assessor tem que vender o influenciador e falar de todas as coisas boas que ele tem, desde o conteúdo, dos números, dos cases de sucesso, das coisas que ele já fez, ele já entregou, dos feedbacks que ele já teve. É nosso papel ter tudo isso na mão para apresentar para a marca. Só que agora o influenciador fazer isso, ele normalmente não se sente muito à vontade. Esse é o primeiro sinal de que ele, putz, eu gostaria de ter um assessor. Eu gostaria de dividir uma parte do meu dinheiro com ele, justamente porque eu não quero ficar me vendendo. A parte de analisar as métricas, analisar o resultado das métricas, dos stories, do Reels, qual Reels que mais rendeu, qual Reels que mais teve compartilhamento, essa parte de análise, tu acha que tem que ser o assessor tem que fazer ou o influenciador? Olha, do perfil do influenciador, é o influenciador. Ele tem que ter domínio do conteúdo que ele cria. Então pensa comigo, a sua profissão, e a gente tá falando aqui de influenciadores profissionais, e são influenciadores profissionais, criadores de conteúdo profissionais, que eu indico que todo mundo assessore. Se o cara faz isso como hobby, se ele não tá... Às vezes ele tem até um emprego, mas ele se dedica como se fosse uma profissão, ele realmente faz o negócio acontecer de verdade. Qual que foi a tua pergunta? Agora eu me perdi. Quem que tem que analisar as métricas? Quem que tem que analisar, mas esse cara que tá levando a sério a criação de conteúdo, ele tem que saber qual que é o conteúdo que performa mais, o que o público dele gosta, o que não gosta, o que conversa, o que não conversa, o que dá mais compartilhamento, mais alcance, mais interação, mais comentário, mais view nos stories, o que ele faz, pra ele conseguir fazer mais e mais e mais aquele determinado conteúdo e ele vai crescer, né? Consequentemente, ele vai crescer nas redes. E, obviamente, ele precisa saber fazer isso. E, obviamente, ele tem que compartilhar isso com o assessor, os dois estarem ali. Lógico. Né? E o assessor, ele tem que estar sempre muito interessado em saber quais são os conteúdos que mais rende, tem que conversar com o influenciador. Pra poder vender pras marcas. Exato, em reunião, o influenciador tem que passar pra ele, tem que explicar. O próprio assessor tem que acompanhar ali os reels, o que tá acontecendo, porque ele pode auxiliar, daí sim, o influenciador na hora dos publis
a ele fazer um determinado conteúdo porque ele sabe que performa mais. Ele orienta, fala assim, eu vi esse Reels bombou muito, dá pra adaptar dessa forma pra essa marca, vamos fazer? Isso o assessor pode fazer, isso o assessor deve fazer. Mas agora, analisar todo o perfil realmente é responsabilidade do influenciador. Por isso que eu sempre digo, é uma profissão completa, né? Ser um criador de conteúdo. É uma profissão em tempo integral. Não é só chegar lá e gravar e deu. Não, tu precisa analisar. Eu sou criadora de conteúdo, então hoje eu consigo me compadecer muito com eles, né? Eu ia dizer um criador de conteúdo de verdade, na verdade, porque é isso, né? É mais do que só pegar, botar a câmera na frente o celular na frente de você e gravar. Tem que entender o que o teu público gosta, a maneira de se comunicar, do jeito que eles gostam, o horário para publicar, tem que ser o melhor horário que o pessoal mais vai consumir, palavras-chave que tu coloca ali na tua legenda, enfim, tem que fazer todo um estudo do teu público, do que tá bombando para poder publicar, não pegar isso e gravar qualquer coisa e deu, né? E é por isso que eu não ensino a ser influenciador digital. Eu não ensino a você crescer o seu perfil, bombar, viralizar. Não, porque eu não sei fazer isso. Eu comecei a fazer isso agora, há pouco tempo. E eu tô engatinhando nessa profissão criadora de conteúdo. Eu não sei ensinar a fazer isso. Se eu soubesse, eu tava lá com milhões de seguidores também, sabe? Tu acha que existe um modelo? Não, eu acho que existem uma fórmula, muitas... assim, alguma fórmula de sucesso? Vou fazer, vou bombar, vou ganhar muito dinheiro. Cara, eu acho que a fórmula de sucesso é se dedicar, é constância. É constância, se dedicar e ir até o fim, não desistir. Ninguém que tá com milhões de seguidores hoje parou de publicar. Isso é verdade. Ah, não, esse mês eu não vou postar. Um mês sem postar? Impossível. Olha, sabe, não existe isso. Então, constância é a fórmula do sucesso. Se é que dá pra dizer isso, né? Mas esse é o ponto. Muita gente me aciona e fala, ai, Maria, eu quero aprender a virar influenciadora, eu quero crescer, eu quero bombar, ter seguidores. Mas eu não sei fazer isso. Eu trabalho como assessora há 10 anos, né? 8 anos como assessora, 10 anos nos bastidores. Eu sei fazer o que eu ensino. Eu vivo isso que eu ensino. Eu sou o que eu ensino. É algo que eu respiro, eu transbordo, eu transpiro, eu aprendi muito. E eu nunca ensinaria algo que eu não coloquei em prática, que eu não sei que dá resultado. Então, eu não posso. Não cabe a mim, né? Cabe a outras pessoas incríveis por aí. Até porque cada pessoa se comunica de uma maneira diferente, se comunica com públicos diferentes, então não tem como. Tem tanta gente legal ensinando você a entender, ler métricas, ler analytics, criar, né, técnicas para você ter vídeos que tenham mais retenção. E tem muita gente ensinando isso na internet, tá cheio de gente. Então, quem quer ser influenciador tem muito conteúdo para aprender a ser influenciador. Agora não tem ninguém falando de assessoria. Tem ninguém ensinando as pessoas a se tornarem assessores. Não tem ninguém ensinando técnicas para você fechar mais publicidade, para você abordar as marcas, para você fazer projeto, fazer bons media kits, para você fazer coisas que realmente são papel do assessor. Então, e eu sei fazer isso. Então agora eu tô aqui para fazer isso, né? Tá. Então agora eu tô aqui nas redes para fazer isso. Voltando ali sobre as responsabilidades de cada um. Então vamos lá. Deixa eu até falar uma outra coisa antes, que eu tava explicando pro pessoal sobre o papel do assessor. Então, o papel do assessor é fechar a publicidade. E por que o título tá dizendo aí? Dividir uma parte do dinheiro do influenciador com o assessor. Inclusive, nem é isso que a gente faz, né? O dinheiro do publi é de ambos, não é o influenciador que divide com o assessor. Mas fazendo esse adendo, é só explicar que o assessor ganha uma comissão, né, John? Então, o pessoal que tá começando agora a entender esse mundo, o assessor, ele fica com mais ou menos de 20% a 30% do valor pago pelo job, pago pelo aquele publi. Então, por isso que é dividir uma parte do dinheiro do influenciador com o assessor. Então, o influenciador, ele perde 20% do seu publi, ou 30% do seu publi, para, né, cede aquele dinheiro para o assessor auxiliar ele a fazer isso. Por que ele faria isso, né? Então, é isso que a gente tá discutindo hoje, a gente vai falar muito sobre isso. Justamente porque existe isso. O público custou 10 mil reais, 2 mil ou 3 mil reais vai para o assessor, 8 mil ou 7 mil reais vai para o influenciador. Certo. Tá. Então vamos lá, quais são as responsabilidades de cada um deles? Perfeito. Vamos listar aqui. Vamos começar pelo influenciador. O que o influenciador tem que fazer? Perfeito. Inclusive, já fica de dica aqui, quando vocês forem fechar o contrato de assessoria, é isso que tem que estar lá. Vai ter, no contrato de assessoria tem que estar isso, responsabilidades do influenciador e responsabilidades do assessor. Então vamos começar pelas responsabilidades do influenciador. Isso. E isso é muito legal de estar em contrato, tá? Dá uma seriedade, dá um compromisso pro influenciador. O influenciador, ele é responsável por criar o conteúdo das redes sociais dele. Ele, ponto. Só que isso é muito grandioso, né? Não é só isso. É bastante coisa. Então, hoje, a gente espera que o influenciador seja ativo, no mínimo, posta todos os dias, no mínimo, no Instagram e no TikTok. Né? É o que a gente quer. No mínimo, não, né?
O bom influenciador está no Instagram e no TikTok. Então, ele tem que criar conteúdo pro Instagram e pro TikTok. Instagram Stories ou Instagram Reels? Instagram Stories e Instagram Reels. Reels todos os dias. Feed todos os dias, ou não? Sim, o melhor, 10 de 10, sim. Mas a gente sabe que não é a realidade para muitos criadores e tá tudo bem. Então, 5 Reels, 3 Reels, e daí alguns feeds, carrosséis e tal, não tem problema. Mas o ideal, 10 de 10, seria 7 Reels por semana, Stories todos os dias e 7 TikToks. E o ideal é ser TikToks diferente dos Reels. Não ser o mesmo conteúdo, um conteúdo que se complementa, chama pra uma rede pra outra. Acho que só com essa da primeira resposta já explica por que não tem como um influenciador fazer a parte de assessoria. Qual o tempo que ele vai encontrar para poder fechar job, para poder negociar job, fechar contrato? Olha só quanto de coisa que ele tem, conteúdo que ele tem que criar. Claro que isso está falando do mundo ideal, obviamente, né? O mundo ideal que a gente sabe que não é todo mundo. Mas os influenciadores, os creators profissionais, eles fazem isso, né? São 7 mais 7, 14, mais 7 stories, são 21 conteúdos todos os dias. Todas as semanas, diferentes. né? Todas as semanas. Isso, todas as semanas. As semanas. E stories mais, né? Porque tu vai fazer vários stories no dia e tal, mas... isso ainda, alguns ainda é gravar o vídeo e editar o vídeo ainda, que é às vezes mais demorado. E aquilo que a gente falou no começo, estudar o público, né? Estudar o público dele, e entender os analytics, entender o que bomba, o que não bomba, criar técnicas para ter mais retenção, para ter mais comentário, mais compartilhamento. Então, tudo isso é estudo, é planejamento, é estratégia. Não é fácil, sabe? Então, sim, esse é o papel do influenciador. E daí tem um segundo papel que ele coexiste, né? Ali ao mesmo tempo ele tá fazendo isso, que é relacionamento com os seguidores. Os melhores influenciadores respondem os comentários, respondem direct, trocam ideia, entendem os seguidores, entendem o que eles gostam, o que eles não gostam, se aprofundam naquela audiência para fazer o quê? Conteúdo com mais qualidade. Público com mais qualidade. Então, esses são os papéis, esses dois papéis. Nem pensar a assessoria fazer isso, então. Tem que responder comentários, não. Isso tem que ser uma responsabilidade dele. Não, longe disso, longe disso. Inclusive, claro, se a assessoria quiser ajudar, esse que é o ponto. Eu falei, responsabilidade, como eu expliquei no começo do nosso podcast. A responsabilidade é do influenciador. E a responsabilidade do conteúdo é do influenciador, de responder os directs do influenciador. Responsabilidade do assessor é comercial. Isso aqui é o cenário ideal. Isso é cada um na sua caixinha fazendo o seu melhor dentro do universo em que é mais capaz, que é mais qualificado e potencializando a enésima, né? Levando a enésima potência os resultados dessa relação, né? De assessoria do influenciador. Isso é o cenário ideal. Mas eu não posso ajudar no conteúdo? Pode, mas não é o que eu indico. Não é o que eu acredito e não é o que eu vejo na prática. Mais dinheiro pra ele. Exatamente. Não é o que eu vejo na prática dando mais resultado pra ninguém. Nem pro próprio influenciador. Porque se o influenciador não tá disposto a fazer, a estudar a audiência, estudar sobre criação de conteúdo e tal, ele não consegue se aprofundar nisso, ele não consegue entender o público, ele não consegue fazer público. Daí ele fica reclamando, meu engajamento é muito baixo. Você tá estudando? Você tá aprendendo? Então, daí ele bota a culpa toda no assessor, porque é o assessor que tá criando conteúdo pra ele. Não dá, a relação começa a ficar conturbada. Bota a culpa na própria plataforma que tá boicotando ele. A plataforma tá me boicotando e tal. Tem algum... É isso. Então, pode responder os comentários. Pode, óbvio, não tem aqui um decreto, uma lei. Claro que não, né? Mas que não é o ideal, não é o ideal. Certo. E a responsabilidade do assessor agora? Responsabilidade do assessor. O assessor é responsável, então, por fechar as publicidades, por fazer a parte comercial do influenciador, por vender o influenciador, por fazer prospecção, por bater na porta das marcas e vender o influenciador, por fazer relacionamento com as marcas, enquanto o influenciador está fazendo o relacionamento dele lá com a base de seguidores, com as pessoas que acompanham ele, o assessor tá fazendo um relacionamento com a marca, com a agência, atendendo bem, com a educação, com a agilidade, que às vezes o influenciador não consegue ter, porque tá gravando um tempo, a gente sabe, a gente grava como fica longe do telefone. Então, esse é o trabalho do assessor, fazer relacionamento com as agências, com as marcas, fechar a publicidade, fechar os contratos, fazer essa parte burocrática também, de emissão de nota, de análise de contratos, que às vezes o influenciador não tem a menor paciência para fazer isso. Então, essas são as responsabilidades. Certo. Isso. Eu até listei aqui algumas coisas que eu lembrei, que é por ordem do que um assessor tem que fazer. Se a gente for lembrar de mais algumas coisas, a gente vai falando, tá? Boa. Primeiro, responder o e-mail. Boa. Negociar o job, então depois tiver fechado, que a marca responder e-mail e o WhatsApp, que tem muita coisa no WhatsApp, tem os dois né? ao mesmo tempo, negociar o job, que às vezes a marca quer negociar, quer algumas entregas diferentes, quer valores diferentes. Muito importante, que tem muita negociação, né? Fechar o job. Só cuidado com o teu mic, fala um pouquinho mais...
Bota mais estrutura. Assinar o contrato, porque Uhum. né, tem que mandar o contrato, tem que conferir o contrato, assinar o contrato para ver se Total. está tudo certo, não tem nenhuma cláusula abusiva. Ler o briefing. Muito Então importante. vai receber o briefing da marca, ler o briefing, ver se vai estar de acordo com o que o influenciador, né? Gente, o assessor, ele não copia e cola o briefing, né? Ele analisa, entende se tá bom, se tá seguindo o combinado, se tá de acordo com o contrato, que às vezes manda um briefing lá com um monte de coisa que não tava combinado, né? É isso aí. Então tá, ler o briefing, reformular o briefing, né? Talvez, para não mandar já direto o briefing pro influenciador, então fazer aí alguns direcionamentos que façam mais sentido pro conteúdo do influenciador. Agendar a data. Isso aí. Então, enviar, enviar o conteúdo pra Pra marca para marca. aprovar. Às vezes, Pegar as informações da marca, né, pra refazer o conteúdo. às vezes que eu tenho que fazer alguma alteração do conteúdo, refazer o conteúdo, fazer o relatório dos resultados e conferir para ver se o pagamento entrou. Olha só, foi bem legal essa listinha, porque aqui mostra o quanto existe um trabalho grande, né? E aqui explica o porquê dos 20%. Sim. Sabe? Imagina o influenciador ter que fazer tudo isso que tu acabou de dizer e ainda fazer mais tudo isso aqui que é o trabalho... Muito obrigada. O trabalho comercial. Não tem como ele dar conta de fazer bem feito tudo. Não tem como ele fazer bem feito tudo. Esse que é o ponto. Ele pode fazer tudo? Pode. Mas fazer bem feito, muito difícil. Ele tá fazendo trabalho de 2 pessoas, né? É até legal a gente até ter listado isso pra ver como vale a pena ele dispor de 20% pra uma outra pessoa, pra ele tirar tudo isso aqui das costas dele. Total. Né? Que ele vai ver que 20% Porque não é além nada. eu já botei pra ti. E ele vai ver que 20% não é nada. Total. Eu acho que aí fica na câmera ainda. Pode deixar aqui. Sim, 20. Daí a gente entra naquilo que a gente tava conversando antes de a gente começar a gravar, que é muito importante essa parte. Que é o assessor, além de tirar toda essa carga de trabalho do influenciador, que é muito importante pra deixar ele focado no conteúdo, isso vai fazer o influenciador crescer, isso vai fazer o influenciador ter mais seguidor, ter mais visibilidade, fechar mais publi, ele também potencializa os resultados do influenciador. Porque pensa, um assessor, uma pessoa, vamos supor que o influenciador tem lá 2 horas do dia dele pra conseguir fazer prospecção, projetos, entrar em contato com marca, vender publi, negociar. Isso aqui, fazer projetos, isso aqui é só o receptivo, na verdade, Total. né? Isso aí, não falei nada do proativo, né? Exatamente. Então o influenciador tá lá fazendo tudo que ele tem que falar. Vamos supor que ele tem 1 hora do dia dele pra poder entrar em contato com as marcas, fazer prospecção, fazer projeto, vender publi, negociar, responder as marcas e tudo mais. O assessor, ele vai entrar e ele não vai ter 1 hora. Ele é um assessor profissional. Ele vai dedicar ali mais horas. Ele tem, na verdade, disponível 8 horas por dia. E ele vai, né, de acordo com a demanda dele, usar estrategicamente o tempo dele. Então, só de parar pra pensar isso, eu vou ter uma pessoa que vai conseguir dedicar muito mais horas pra fechar a publicidade pra mim, que sou um influenciador, o influenciador já pensa, eita, quero, preciso. Então, esse é o primeiro motivo. O assessor tem muito mais tempo pra fechar, né, publicidade pro influenciador. Segundo motivo, o assessor, o influenciador às vezes não se sente capaz de fazer o que o assessor faz. Ele quer alguém que já seja mais qualificado, seja mais capacitado. Outra coisa que o influenciador quer, um assessor que vai poder, às vezes já tem um relacionamento com marcas, ele ainda não tem, então pode trazer novos relacionamentos. Então tudo isso o influenciador quer. E tudo isso que a gente falou, todas as habilidades do assessor, as prospecções, os projetos, o relacionamento com a marca, os relatórios que ele vai entregar, a análise dos contratos, porque às vezes o influenciador pode assinar um contrato que vai amarrar ele numa coisa horrível, e eu tenho N exemplos. Tudo isso que a gente falou potencializa muitos resultados em publicidade. Então, até antes de eu começar a gravar, eu fiz uma continha aqui pra contar pro pessoal, porque se eu fosse fazer aqui ao vivo, vocês sabem que ia vir números esdrúxulos, porque a gente não consegue, eu não sei fazer conta aqui de cabeça. Vamos supor que o influenciador, ele fecha ali R$5.000 por mês em publi. É uma boa grana, pô, ele tá ganhando 5 mil, vai pagar um imposto, mas ainda assim tá ganhando uma boa grana. Em 12 meses, ele vai fechar R$60 mil em publi. Vamos supor que com a entrada do assessor, ele vai fechar 50% a mais de publi. Só 50%. Ou seja, em um ano, ao invés de ele fechar 60 mil, ele vai fechar R$90 mil em publi. Desses 90 mil, 20% vai ficar pro assessor. Ou seja, vai ficar 72 mil pro influenciador. Ele tava ganhando sozinho 60. Com o assessor, ele tá ganhando 72 mil. Isso que eu tô fazendo um exemplo por ano, né? Tô trazendo um exemplo de que o assessor aumenta só em 50%. É difícil acontecer.
Não, ele aumenta muito Aham, mais, aham. né? Até porque ele vai criando experiência, ele potencializa também os contratos que chegam. Então, às vezes, chegou um público para fechar um stories, o assessor, como tá ali na lábia, né, em toda a Fecha negociação, uns... fecha 3, 4, fecha Uhum. Reels, fecha TikTok. Então, ele potencializa mesmo os resultados. Ou seja, né, ele divide esses 20% com o assessor, mas para multiplicar os seus resultados. Então, era muito melhor era melhor ele ganhar 60 porque ele tava ganhando sozinho, ou é melhor ele ganhar 72 junto? É muito Uhum. melhor ele ganhar Uhum. 72 junto com o assessor, né? Uhum. Então essa é a matemática da assessoria, é trazer alguém pra somar com você, porque como tu mesmo falou antes da gente começar, né? Quem divide multiplica. E é Uhum. isso mesmo, a gente traz uma pessoa pra somar. E tem um exemplo muito interessante, né? Por que então que o dono da loja de sapato não tá vendendo lá na porta da loja? Ele tem um vendedor para estar vendendo na loja. O dono da loja de sapato, ele não vai vender o sapato. Ele Uhum. vai cuidar dos vendedores. Ele vai gerenciar a loja. Ele vai ver se está tudo organizado. Ele vai pensar em estratégia de marketing. Ele vai pensar em várias coisas. Mas ele não vai estar na porta da loja vendendo. Por Uhum. quê? Porque ele sabe que é mais estratégico pagar alguém para vender no lugar dele. Ah, mas por que ele vai pagar alguém se ele mesmo pode fazer? Porque vale muito mais a pena para o Uhum. dono da Uhum. loja de sapato. Ele É a ocupar a mesma cabeça coisa. dele com outras coisas mais estratégicas, né? Exatamente. É ter uma visão, por parte do influenciador também, né? É ter uma visão empreendedora. É ter Uhum. uma visão de negócio. É ter uma visão de que o influenciador, o criador de conteúdo, é uma empresa. Ele precisa ter resultado, ele precisa dar lucro, ele precisa ganhar dinheiro. E ele precisa ter essa visão de que não é uma pessoa aqui fazendo. Não, isso é o meu negócio. O meu negócio tem que dar dinheiro e para dar dinheiro eu tenho que trazer parceiros para dentro do meu negócio estratégicos. E o assessor é esse cara. E aqui a gente tem algumas histórias de alguns alunos teus que potencializaram, Ah, né, é as vendas. verdade, muito bom. E eu queria que tu começasse pelo da Madu, fiquei bem interessado por essa história aí. Legal, eu tava diferente. batendo roteiro com o Jonathan e a gente comentou dela. A Madu, ela se tornou assessora, se eu não me engano, em janeiro desse ano. Ela nunca trabalhou com assessoria, mas a mãe dela é influenciadora digital. Interessante, né? Normalmente é ao contrário, Nunca gente. tinha visto. Muito Normalmente a legal. filha é influenciadora e a mãe é assessora. E daí a Madu, a mãe dela, já cria conteúdo pra internet faz uns 3 anos, já fechava algumas publicidades, mas não conseguia fechar a publicidade. Não tava conseguindo fechar muitas publicidades. Só pra tu entender, no ano passado, a mãe da Madu, o nicho da mãe da Madu é decoração. Uhum. No ano passado, ela fechou 3 publis só. O ano inteiro de 2022. Esse ano, no meio do ano, a mãe da Madu pediu férias. Ela falou, filha, eu preciso de férias. Eu vou tirar uma semana de férias, eu não quero publi nenhum. Porque ela lotou a agenda da mãe dela. Caraca. Lotou. Tipo, lotou de falar, filha, chega, agora eu não quero mais. Aham. Sabe? No ano passado só tinham 3. Esse ano eles fecharam mais de 20 já. Mais de 20 publicidades, assim. Elas já fecharam mais de 100 mil reais em publi nos últimos 6 meses, assim. É um resultado bem legal. Mas por quê? Porque a mãe dela estava mal assessorada. Se eu não me engano, no ano passado, a mãe da Madu não estava sem assessoria. Porque a mãe da Madu, ela tem um perfil muito legal, assim, né? Um perfil que chama atenção. Uhum. Ela estava numa agência. Só que essa agência não estava fazendo nada por ela. Ela estava meio escanteada na agência, sabe? Numa agência de assessoria, tá, gente? Ela estava meio de lado. A agência não estava dando muita atenção para ela, só estava fechando o que chegava no e-mail. Uhum. E daí, o que chegou no e-mail foram 3 coisas. Agora, com a Madu fazendo projeto, fazendo prospecção, correndo atrás das marcas, lotou a agenda. E tu acha que eles não davam tanta atenção pra ela por quê? Claro que não tem como saber, mas tu acha que por tinha assessorando muita gente, agência muito grande com muitos influenciadores, muitos assessorados? Olha, eu não sei. Eu não sei porque eu realmente nem tenho certeza se ano passado ela já teve outra assessoria. Agora, eu não tenho certeza se no ano passado ela tinha. Mas tem uma coisa importante, né? Existe uma cultura grande no mercado que a gente tá mudando, a gente tá quebrando isso muito fortemente. As coisas estão melhorando bastante. Mas é uma cultura muito grande estabelecida mesmo, que é do assessor que só tira pedido, do assessor secretário. Então, havia no passado um entendimento de que o assessor só ficava ali respondendo e-mail e WhatsApp. Só ia fechar o publi do que chegava, do que pingava. Então, isso era uma cultura pré-estabelecida no nosso mercado. Hoje não é mais assim, hoje o influenciador não tá mais aceitando que seja, hoje já existe um movimento de assessores mais qualificados, tudo, mas sim, então eu acho que pode ter acontecido de simplesmente ser uma assessoria que estava encostada por achar que tudo bem, né, encostada no sentido de só respondendo os e-mails, achando que isso era o suficiente para fazer uma boa assessoria. E que a gente sabe que de fato não é. Olha os resultados que a Madu teve, né? Legal. Então essa história é bem legal. Tainá.
Tainá Yuli. A Tainá é muito interessante. A influenciadora dela é de moda e ela cria conteúdo de looks, né? Arrume-se comigo e tal. Ela tem um estilo super colorido e tudo. Ela tem, se eu não me engano, uns 50 mil seguidores, assim. Ela é uma micro-influenciadora. E a influenciadora da Tainá também tem publi todos os dias. Não é toda semana. Todos os dias. Principalmente no fim do ano, quando chega perto da Black Friday. 3 meses antes da Black Friday, Fecha a agenda. já lota a agenda toda, assim. Tipo, ela fecha todos os dias. Inclusive, ela me consultou, assim, pra falar, Maria, o que a gente faz, né? Tipo, tá muito cheio de publi. E daí o conselho nessa situação maravilhosa, nesse problema incrível, é aumenta o preço, né? Porque é melhor você ter menos marcas, né, e menos trabalho, mas mais dinheiro ou o mesmo dinheiro. Porque algumas marcas, se subir o preço, elas não vão querer, mas outras vão querer. E daí uma compensa a outra, né? Então foi isso que ela fez, subiu o preço pra conseguir compensar. Então, lógico, né, gente? O influenciador, o assessor, isso é bem importante deixar claro pra quem tá nos ouvindo, ele não faz mágica. Ah, o assessor entrou num passe de mágica, ele tá aqui fazendo o influenciador bombar de publi. Não, de forma alguma. É um trabalho conjunto. Né? Então o influenciador não tem como, muito dificilmente o influenciador vai sozinho conseguir bombar de publi. Se ele tiver uma má assessoria, com certeza ele não vai conseguir, porque isso vai acabar queimando ele, né? As marcas vão começar, mesmo que ele seja excelente, vão começar a procurar outros influenciadores. E também não dá pro assessor fazer sozinho, porque se o influenciador não for bom, pode ser o Mohamed Ali da assessoria, que não tem como fazer vender. Por que eu falei Mohamed Ali? Pode ser a Ivete dos assessores, que não tem como fazer o influenciador vender se ele não tiver qualidade, conteúdo de qualidade, um bom engajamento, frequência de conteúdo e tudo mais. Então é sempre um trabalho conjunto. Não tô dizendo aqui que você... virei assessor, vou bombar de conteúdo e tal. Vai fazer o cara ficar rico do nada. Não, se o cara não fizer a parte dele também, né? É um trabalho conjunto, né? Eu costumo dizer, faço aquela metáfora da canoa. Sim. Vocês estão na mesma canoa, remando no mesmo sentido. Então, se o influenciador tá remando com você, pensa na velocidade que você vai conseguir chegar no seu destino, né? Muito mais rápido do que o influenciador meia boca. Temos mais um exemplo que é do Michael. Fala Michael. Tem muitas formas de falar o nome do Michael, mas ele já me falou que é Michael. O Michael também, a gente já falou do Michael algumas vezes aqui, que é um aluno meu que eu tenho muito carinho. E o Michael, ele assessora a Vitória, que é o @DonaMeuDestino. E a Vitória cria conteúdo de carros tudo sobre carro, como comprar seu primeiro carro, como cuidar do seu carro, como trocar pneu. Pra mulheres. Pra mulheres. O público dela é 90% feminino. E a Vitória, ela entrou pro Profissão Assessora, ela é aluna do Profissão Assessor, não sei se você sabia disso. Ela também é aluna influenciadora. Sim, falou. E eu acho que eles se conheceram lá, né? Sim, e daí a Vitória entrou profissão, aprendeu, mas não tava dando conta. Não tava dando conta de fazer por ela mesma, não tava conseguindo fechar publicidade, ela tava vendo que ela não tava se dedicando nem como influenciadora e não tava conseguindo ter resultado nem como assessora pra ela mesma. E daí ela fez um post na comunidade falando, gente, eu tô precisando de assessoria e tal. O Michael viu o post na comunidade dos alunos, foi fazer uma reunião, ela fez uma reunião com 3 ou 4, porque o influenciador que é bom e é aluno, ele sempre consegue assessor, sempre dentro da comunidade. Por quê? Porque é bacana e porque lá a gente tem a maior comunidade de assessores do Brasil, né? Então, você, influenciador que tá nos ouvindo, que eu sei que sempre tem, você tá desesperado por assessoria, você pode entrar também pro curso, aprender e também procurar alguém lá dentro da nossa comunidade. Tá, então essa comunidade, só explicar rapidinho como é que funciona. É uma comunidade exclusiva dos alunos. A gente tem uma comunidade no Facebook, onde todos os alunos, hoje a gente tem então, fechado, privado, exclusivo. A gente tem mais de 600 assessores ativos. Nossa. E lá eu tiro todas as dúvidas dos alunos, a equipe responde com todas as dúvidas também, tem troca de contatos, tem oportunidade de job, muita oportunidade de publi, e também oportunidade de influenciadores para assessorar, de projetos para participar, enfim. É você entrar para assessoria com seu relacionamento pronto com o mercado, né? Porque tem profissionais de todas as áreas. Mas, bom, como eu estava explicando da Vitória, a Vitória entrou, então, profissão, não estava dando conta de fazer as duas coisas, postou na comunidade para conseguir um assessor, fechou com o Michael. Ela fechou com o Michael e ela tava quase desistindo, não só de ser sua própria assessora. Ela tava quase desistindo de ser influenciadora, de viver de criação de conteúdo. Porque ela não conseguia fechar publi, ela não conseguia fazer nada direito, nem fechar publi, nem criar conteúdo. E daí ela tava, né, nesse momento de conflito. Desiludida com a profissão. O Michael entrou, eu juro, assim, não deu 4 meses que eles estavam juntos. E a Vitória, assim, começou a bombar. Ela tava fechando 30 mil, 40 mil em publi por mês. Caraca. Imagina, ela que tava fazendo 0,
começou a fazer 30 mil, 40 mil com a chegada do Michael. Fecharam público a Porsche. Eles têm contrato fixo com a Kavak de aluguel de carro. Eles têm, enfim, eles trabalham com muitas marcas legais, muitas marcas grandes hoje, porque a Vitória é muito boa, ela só não tava sabendo como chegar nas marcas. Não tava conseguindo focar, na verdade. Como chegar nas marcas, como se vender, como se apresentar, como chegar nas marcas certas também, né? E tudo isso o Michael, mesmo, foi a primeira influenciadora assessorada dele, ele nunca tinha trabalhado com assessoria, não tinha nenhuma experiência, encontrou na comunidade. Inclusive, o Michael é um exemplo legal, porque o Michael entrou pro Profissão Assessor e ele não consumiu, ele comprou, ele não assistiu o curso. Ele ficou 6 meses com o curso parado, tava trabalhando, não deu conta de assistir. Então não foi assim, não, ele não deu conta, tava trabalhando, tinha um monte de coisa. Daí ele foi demitido, foi mandado embora do trabalho, ficou muito mal. Ficou quase um mês, assim... Ele ficou, e agora o que eu faço na minha vida? Ele ficou quase um mês de cama, assim, depressão mesmo. Ele ficou muito mal. E daí ele falou, cara, é agora. É a hora que eu tenho que pegar o Profissão Assessor e eu tenho que me dedicar. É o meu momento, é isso que eu tenho hoje. E daí ele, inclusive, fala que a assessoria salvou ele, assim. Porque ele começou a ter resultado, ele começou a ver, ele começou a ficar animado, começou a ficar envolvido. E as coisas começaram a acontecer pra ele. Então, legal. A Vitória, inclusive, fez um post. A Vitória marcou o Michael, escreveu um agradecimento pra ele nos stories, agradecendo muito o Michael, porque se não fosse o Michael, ela teria desistido do sonho dela e que agora ela conseguia viver do sonho dela. E daí o Michael postou no dele e me marcou. Falou, Maria, se não fosse tu, eu não teria me tornado assessora e a Vitória não podia estar vivendo o sonho dela e todo mundo tá vivendo o seu sonho, né? Então é muito legal a história deles também e, enfim, agora estão aí super bem. O Michael tá com a agência dele, tem vários outros influenciadores assessorados hoje. Isso faz um ano, mais ou menos. Se eu não me engano, foi metade do ano passado, assim, agosto do ano passado que ele pegou pra engrenar mesmo na assessoria. Que bacana. Então, eu acho que demos vários exemplos aí, né? De porquê que tem que dividir a comissão. Não, dividir a comissão entre os dois e por que faz sentido cada um ficar no seu quadradinho fazendo o seu trabalho, né? Exatamente. Adorei esse tema. A gente trouxe várias coisas interessantes, diferentes aí pra vocês conseguirem entender. É isso. Fechou? Obrigada, gente. Obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. E deixem aí nos comentários o que vocês querem ver nos próximos episódios. A gente se vê na semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.